Vamos dar sequência à nossa série de estudos no livro do profeta Jonas. Quero pedir a você, então, que abra sua Bíblia. Capítulo 1, vamos ler os versos 4 a 10, 11 a 17. O tema do estudo de hoje é a graça comum e o bode expiatório. Estranho, né? Mas são os dois pilares dessa perícope dos versos 11 a 17. Eu vou ler os versículos anteriores, que nós estudamos semana passada, para que haja um contexto. Jonas, capítulo 1, a partir do verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque o havia declarado. Disseram-lhe: Que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E se levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Que o Senhor nos abençoe. Desde a Galileia, cidade natal, região natal de Jonas, até a cidade portuária de Jope, Jonas deu vários sinais de desobediência, de estar na contramão da vontade de Deus. Era para ele se dispor a ir a Nínive, mas ele delibera, escolhe contrariar a vontade de Deus. Ele chega à cidade de Jope, encontra ali um navio em direção a Tarsis, o fim do mundo, e embarca naquele navio. E ao embarcar naquele navio, os problemas dele começam a se agigantar. Ele já estava com problemas. Desde o primeiro momento em que o homem decide desobedecer a Deus, o start dos seus problemas começa. Mas ao embarcar no navio, esses problemas se agigantam. Pois bem, ele está no meio do Mediterrâneo, a tempestade vem, Jonas está no porão, dormindo. Ele está cansado física e emocionalmente. Seu espírito está batido, ele está lutando com Deus. E esse cansaço físico e emocional, essa luta dele na sua obstinada decisão de desobedecer a Deus, esgotou de modo que ele está dormindo no meio de uma tempestade tão violenta, e aqueles experientes marinheiros, e observem, uma viagem daquela natureza não era para amadores. Tarsis, a 4.000 quilômetros da costa da Palestina, era uma viagem que só os marinheiros experientes faziam. Portanto, quando aqueles homens estão temendo o naufrágio, porque de fato era uma grande tempestade. Jonas está dormindo.
O capitão do navio vai ao porão fazer uma inspeção, encontra ele dormindo e fica escandalizado. Dormindo no meio dessa tempestade. Então eles perguntam quem é Jonas. Jonas se identifica como um hebreu, como um profeta, o Deus dos céus que fez a terra e o mar. E ali, questionando a vida de Jonas, eles descobrem que Jonas está fugindo do Senhor. Eles ficam apavorados porque eles sabiam que isso teria implicações. Jonas então dá a seguinte orientação: lance-me ao mar e o mar vai se aquietar. E aqueles homens, de uma maneira interessante e curiosa, que será objeto da nossa reflexão, eles decidem continuar batalhando um pouco mais pela vida deles e pela vida de Jonas. Quando percebem que não há mais o que fazer, eles então decidem lançar Jonas ao mar. E aí o mar se aquieta. Jonas então, pelo desígnio da providência, vai parar no ventre de um grande peixe, e a história se desenrola nesse livro tão curtinho e de alta densidade teológica. Eu queria sua atenção para a gente ver esses dois grandes assuntos magnos dessa porção da Escritura, que vai dos versos 11 a 17. A graça comum e o bode expiatório. Mas antes disso, observe como começa o verso 11. Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Pois bem, eles têm o seguinte entendimento: existe alguma razão pela qual o mar está revolto. Havia uma cosmovisão, um entendimento. E aqueles homens todos, ao contrário do que se propaga hoje, eles eram extremamente religiosos. E aquela companhia, aquela viagem, aquela expedição era feita de um conjunto de homens, muito provavelmente de vários portos e várias cidades. Cada um se curvava diante de um altar, cada um tinha os seus múltiplos deuses. E quando a situação apertou, o texto vai dizer que eles oravam aos seus deuses. E quando o capitão desperta Jonas, inclusive ele diz: ora ao teu Deus, quem sabe ele poderá nos livrar. Porque na percepção dele existem múltiplos deuses. E eles estão naquela situação. Que faremos para que o mar se acalme? Interessante, porque a tempestade não vem apenas sobre Jonas. Ela vem sobre os que estavam no barco. Isso aponta para nós que o pecado tem uma dimensão social. O pecado nunca afeta uma pessoa apenas. O pecado tem sempre um raio de alcance. Quem está na contramão dos propósitos de Deus, de uma maneira muito clara nesse processo, é o profeta Jonas. Mas quem está sendo afetado por aquilo? Toda a embarcação. Isso revela bastante. Isso é interessante, inclusive, no contexto da família. Muitas famílias sofrem pela decisão de um homem, pela decisão de uma mulher, pela decisão dos filhos, pela decisão dos pais. Então nunca se esqueça, o pecado tem sempre uma dimensão social. O que você faz terá implicações sobre a vida de outras pessoas, inclusive das que você mais ama. Pois bem, Jonas propõe algo que é surpreendente aos marinheiros. No verso 12 ele diz: respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. E é nesse contexto de crise no meio do mar Mediterrâneo que se desenrolam os momentos mais singulares e difíceis, dramáticos na vida do profeta. E aqui algumas lições preciosas para nós. A primeira é essa atitude dos marinheiros, que a gente pode chamar de misericórdia dos marinheiros, mas uma leitura mais profunda eu diria graça comum. E os irmãos vão entender onde eu quero chegar. Tente imaginar. Deus ordena ao profeta Jonas que ele pregue em Nínive, a capital da Assíria, a capital do império mais poderoso do mundo antigo naquele momento, conhecida capital pela sua perversidade e crueldade. Jonas é um profeta genuíno, ele conhece a Deus, ele conhece a Escritura, mas é um homem que está curvado à ideologia política. Para Jonas é mais importante preservar Israel do que ver a salvação dos ninivitas. Então ele sabia, e nós vimos isso nos estudos anteriores, que a preocupação de Jonas é não apenas com a maldade dos ninivitas, mas com a bondade de Deus. Jonas está pensando, se eu for pregar, e essa gente se arrepender, Deus vai sustar o juízo. Jonas não quer ver o bem dos ninivitas. Então percebam como a política, o viés ideológico, pode suprimir o exercício da misericórdia e da graça contra aqueles que pensam diferente de nós. Como isso é atual e aplicável hoje, não é? Pois bem,
A passagem que nós temos se desenrola nesse epicentro da tempestade, que simboliza bem a dimensão do problema. Jonas está sob julgamento, o juízo veio, a casa caiu. Quem poderia imaginar que ele ali naquele porão do navio, e não era um grande navio, as embarcações, nós estamos falando do 8º século a.C., embarcações limitadas, quem poderia imaginar que ali era chegada a hora do acerto de contas? Eu disse aos irmãos que Spurgeon, em um de seus sermões, dizia: Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso. Há um momento em que Deus faz a intervenção. Para Jonas está tudo indo muito bem, conseguiu fazer 160 quilômetros de caminhada, chega no porto, encontra uma passagem que não se tinha a cada semana, uma vez por mês ou uma vez por ano, passagens raríssimas para Tarsis. Então parece que está tudo indo muito bem, parece que ele vai conseguir driblar a vontade de Deus, mas a tempestade vem como um sinal da providência e o navio começa a ser açoitado pelas ondas. Jonas não queria, mas ele foi matriculado numa sala de aula em alto mar. É assim que Deus faz. Deus usa os mais variados meios para nos ensinar lições que no primeiro momento são extremamente dolorosas, mas no final serão objeto de louvor diante de Deus, porque servirá para corrigir as falhas em nosso caráter, em nossa perspectiva, em nossa visão do mundo. Bem, os marinheiros estão apavorados, é uma grande tempestade, a morte bate à porta. Repito, eles tinham múltiplos deuses, altares diversos, começam a orar, estão desesperados. E então, naquela pressão sobre Jonas, naquele questionamento, então Jonas faz uma confissão, é a primeira vez que ele fala. Todos estão orando aos seus deuses, que nada mais são do que fabricações humanas. E então Jonas diz: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus que fez os céus, que fez o mar e a terra. Aqui Jonas está dando uma resposta teológica. Percebam que ele é um teólogo ortodoxo. Aqueles marinheiros todos, eles eram influenciados por um panteão pagão da Fenícia, em que Baal era o Deus que criou a terra e o mar. Mas agora Jonas diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor que fez o céu, o mar e a terra. Ou seja, é o Deus verdadeiro acima de tudo e de todos. E os marinheiros ficam com medo quando sabem que Jonas havia desobedecido a Deus. Tanto é que a narrativa diz, eles ficaram apavorados porque ele estava fugindo do Senhor. E aquela tempestade, como o próprio Jonas disse, tinha como motivação essa santa perseguição de Deus ao seu profeta. E o verso 11 começa então esse tema da graça comum. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E a resposta de Jonas é surpreendente. Verso 12. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. O que acontece a partir daqui é algo extremamente atual e oportuno para nós. A conduta desses homens nos ensina que, por vezes, há mais sabedoria entre os não cristãos do que entre os cristãos. Há mais virtudes éticas entre aqueles que não professam a fé do que, muitas vezes, entre aqueles que estão no nosso arraial. Um comentarista bíblico do século XIX, ele disse assim: ele era uma pessoa completamente estranha, não havia nenhum laço de amizade, ou familiaridade, ou parentesco, ou cidadania comum, e o assunto de um estranho mais poderoso, Deus trazendo sua ira sobre eles, tinha pouco ali a agradecer. Por que aqueles homens estavam envolvidos com Jonas? Por que eles queriam preservar a vida de Jonas? Não havia parentesco, não tinha nenhuma afinidade entre eles, o Deus de Jonas não era o Deus deles, mas, no entanto, eles fazem tudo o que é possível para que Jonas não seja lançado ao mar. Uma coisa que trouxe Jonas àquele navio, a única coisa, que Jonas trouxe para aquele navio foi o problema. E seria perfeitamente compreensível, se o próprio Jonas está propondo isso, que eles lançassem Jonas ao mar. Mas quando Jonas diz: olha, eu sou o problema, lancem-me ao mar, a fúria do mar agitado vai cessar. Mas olha o que eles fazem, verso 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Como começa o verso 13?
Percebam aí, uma conjunção adversativa. Mas, porém, entretanto, aqueles homens poderiam, repito, ter se livrado de Jonas, mas o que eles fizeram? Eles estão remando, se esforçando. E é interessante porque o verbo aí, empregado nessa passagem, dá a ideia de que eles fizeram um esforço tão grande que é como se estivessem cavando na água. Eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles para sair do meio daquela tempestade, para chegar à praia, chegar em terra firme e não ter a necessidade de lançar um homem ao mar. Eles perceberam que sua segurança exigia sua remoção, mas se esforçaram ao máximo para poupar sua vida. Nós não sabemos se essa atitude aconteceu por uma espécie de respeito à figura do profeta, a instituição, era muito respeitado os profetas, a figura de um profeta. Se eles fizeram isso por uma questão de humanidade, mas o fato é que eles fizeram o que foi possível para preservar a vida de Jonas. E há aqui uma coisa muito interessante, há uma correspondência entre a atitude diante de Deus e a relação com os homens. Quando pessoas têm reverência, temor a Deus, elas tratam o outro com mais dignidade. Quando elas perdem o senso de reverência e de temor a Deus, elas se tornam absolutamente cruéis. Pode observar na história da humanidade, os homens mais perversos e mais cruéis foram justamente aqueles que perderam o senso de temor a Deus, que está presente na criatura, independente da sua fé. Está presente no ser humano. Pois bem, e aqueles homens que, embora não tivessem uma compreensão do Deus vivo verdadeiro, eles tinham esse senso divinitatis, essa reverência, e esse temor a Deus os impediu de serem cruéis com uma pessoa. Parte da crueldade que subjuga tantas pessoas no mundo hoje se deve a isso, a falta de temor a Deus. Nossos problemas não são econômicos, nossos problemas não são sociais, nossos problemas são de natureza moral e espiritual. Havia no século XIX uma grande expectativa, um triunfalismo, uma utopia de que o século XX seria o século em que a fome seria erradicada, as doenças também, e à medida que a ciência avançava, a medicina, a educação, nossos problemas todos seriam resolvidos. Para que ir para o céu se a gente pode criar o paraíso na terra? Uma máquina fazendo o trabalho de 1000 homens. Não vai ter mais problema nenhum. E logo na entrada do século XX você tem a eclosão da Primeira Guerra Mundial, 1914. Mais à frente, ainda na metade do segundo século, uma Segunda Guerra Mundial. Milhões de pessoas mortas. Por que razão? Por que isso acontece? Pois bem, avançando, em um dramático contraste, esses rudes marinheiros fazem tudo o que podem para poupar a vida de Jonas. Depois que ele causou a perda de toda a sua carga, e agora pode causar a perda de vidas deles. O navio está sendo açoitado pelo vento, pelo mar, os marinheiros assombrados, parece que Deus não está cooperando com eles, e eles estão lutando pela vida. Esses homens estão remando, se esforçando, e repito, o verbo remar e esforçar que denota a energia ao máximo, sendo empregada para salvamento. No entanto, eles não podiam contra o mar, eles não podiam contra a violência das ondas. E aqui uma aplicação importantíssima para nós, essa aqui, inclusive vou colocar aí no texto, na tela. Quando uma pessoa está sob a disciplina de Deus, os esforços humanos para salvá-lo, ou salvá-la do juízo é inútil. Deus não perde viagem quando o propósito é disciplinar seus filhos em amor. Até para ajudar uma pessoa, você precisa de sabedoria. Caso contrário, você está atrapalhando o que Deus está fazendo. Todo o esforço daqueles homens era legítimo. Nós não queremos lançar um homem ao mar. Há um código de ética no mar. Você não pode lançar um homem ao mar. Fazer isso é cometer um assassinato, literalmente. Então os homens fazem todo o esforço. No entanto, aquela tempestade não era contingencial, não era circunstancial. Foi o próprio Deus que levantou aquela tempestade. E o Jonas, o profeta, reconhece isso. De modo que o esforço deles é inútil, porque Jonas está debaixo da disciplina de Deus. Sendo assim, eles passam a fazer
Um clamor, observe os versos 14 a 15. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Imagina o impacto da oração desses homens diante de Jonas. Até agora ele não orou, mas ele é uma testemunha involuntária da atitude desses homens. Repito, pagãos, marinheiros que não temiam a Deus. Sem alternativas, eles aceitam a proposta de Jonas, mas antes de lançá-lo ao mar, eles fazem uma oração. Senhor, nós somos inocentes em relação ao sangue desse homem. O Senhor testemunha que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para preservá-lo. E então eles fazem essa oração e lançam Jonas ao mar. E o texto vai dizer que o mar se aquieta. A gente vai ver o desenrolar disso nas semanas subsequentes. Essa atitude dos marinheiros é o que Kuyper chama de graça comum. Isso é uma expressão técnica na teologia. Graça comum diz respeito ao fato de que Deus está trabalhando no mundo, em todas as suas dimensões, e que todos os seres humanos são alvos, em alguma medida, da bondade e da graça de Deus. Mesmo que o ser humano não reconheça isso, a vida só se sustenta por causa da graça comum. Quer ver um exemplo? Quando você vai a um médico, independe se ele professa a fé em Jesus Cristo, ou se ele não afirma não ter fé nenhuma, ou professa uma fé que é diametralmente oposta à nossa. Uma pessoa independente da sua fé, do seu credo, ela é alvo da graça comum. Caso contrário, a vida seria impossível. Quando você pega um avião, você não bate na cabine e pergunta se o irmão é da Igreja Batista, ou é da Assembleia, é que você quer saber se ele tem perícia para pilotar aquele avião. E ele pode pilotar um avião com perícia, porque há uma graça comum sobre a pessoa. Então, essa graça comum habilita o indivíduo às mais variadas atividades, mas também a graça comum habilita o ser humano a atitudes que exibem a beleza, o caráter de Deus, o Criador. De onde vem o senso de justiça? De onde vem a capacidade de você socorrer o necessitado, de ser bondoso, humano com as pessoas? Aqueles homens não eram membros de nenhuma igreja, não cantavam ao domingo, não participavam do coral, mas quando eles veem aqueles cenários, a gente não pode jogar esse homem no mar, não é correto, não é correto. Eles têm esse conceito de graça comum. Nunca leram os 10 mandamentos que Deus concedeu ao seu povo através de Moisés, mas eles tinham o que Paulo chama aos romanos, na carta aos romanos, de lei escrita na tábua do coração. Ninguém precisa ser um doutor em teologia, memorizar todos os livros da Bíblia, para saber que matar alguém é errado, que mentir é errado. Os 10 mandamentos estão na tábua do coração dos homens. É o código moral, é a consciência que está ali. Isso vem do nosso Criador. E esses homens estão dando sinais de que havia neles este senso divinitatis, essa consciência. Pois bem, o brilhante João Calvino, falando desse texto no seu comentário de Jonas, diz: há no coração humano, por natureza, uma aversão à crueldade. Embora esses homens nunca tivessem conhecido a doutrina da lei, eles foram ensinados de tal forma pela natureza que sabiam que o sangue do homem é precioso aos olhos de Deus. Mesmo a pessoa mais perversa, quando comete um ato criminoso, no fundo, ela sabe que aquilo é errado. E de onde vem isso? Não vem da evolução. Vem do Criador. Deus colocou o código moral no coração dos homens. E aqui uma aplicação para nós. Uma pessoa pode não ser cristã e ainda assim expressar virtudes que abençoam vidas e glorificam a Deus. A graça comum, portanto, é uma evidência da imagem de Deus no homem. Tente imaginar, por exemplo, a quantidade de bombeiros que arriscam suas vidas entrando num pé de enxamas, por exemplo, para salvar uma família. Eles não fazem isso porque são crentes e querem fazer aquilo como se fosse um ato cristão. É mais do que isso, é mais amplo do que isso. Independente de ser cristão ou não, é humano socorrer uma pessoa.
Isso é graça comum presente. Eu li semana retrasada, alguns dias atrás, na verdade, não me recordo exatamente quando, fazendo leitura do livro de Atos. Sabe quando você está lendo um texto bíblico e o texto salta os seus olhos? Fala, parece que eu nunca li isso aqui. E há uma expressão lá no livro de Atos, capítulo 28, que é impressionante. Vejam aí, Atos 28, verso 2. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Bárbaros era a expressão que os gregos e romanos usavam para aqueles que não falavam latim ou grego, que estavam fora da oikomene, do mundo romano. Então eram bárbaros porque não falavam a língua, não tinham os mesmos costumes, nem a mesma fé. Eram tidos como gente selvagem. E Paulo, quando chega no naufrágio, nessa ilha, no Mediterrâneo, os bárbaros trataram com humanidade. Interessante isso. De onde menos você se espera, é para você ser tratado com humanidade. E às vezes, de onde você esperava um tratamento mais humano, o que você encontra é um espírito belicoso. Isso tem muito a nos ensinar enquanto cristãos. Você já viu alguém que não é crente, que tem uma atitude humana, bondosa, generosa, e na contramão a gente encontra cada crente carne de pescoço, né? Complicado. Eu já conheci muita gente que, embora não professasse a fé, tinha esses lampejos da graça comum, sempre bondosas, generosas, dispostas a servir. Isso nos ensina bastante coisa. Bem, avançando, agora a gente entra aqui, a graça comum está presente neles. Agora tem um elemento nessa passagem que a gente não pode fugir, que é o bode expiatório. Mas que é isso, pastor? Quando a gente volta a nossa atenção para Jonas, nós nos deparamos com uma questão que tem sido objeto de debate entre os biblicistas do Antigo Testamento. A pergunta é a seguinte: quando Jonas pediu para ser lançado ao mar, ele estava reconhecendo a sua culpa ou simplesmente demonstrando o endurecimento do seu coração, a sua rebeldia, a sua recusa em prosseguir com a missão? Ele estava preferindo a morte a obedecer a Deus. Era sinal de arrependimento ou endurecimento? Essa é uma pergunta. Alguns estudiosos afirmam que ele está reconhecendo a sua culpa. Mas, e nesse reconhecimento, ele não quer prejudicar os marinheiros. Então, assim, olha, eu morro para salvar vocês. Seria o melhor dos mundos, né? Reconheço a minha culpa, morro e vocês ficam salvos, serão salvos. No entanto, há uma razão muito forte para acreditar que Jonas não se arrependeu. Jonas só dá sinais de arrependimento no capítulo 2, que é o capítulo em que ele faz aquela belíssima oração. A gente vai chegar lá. E a prova de que ele não está arrependido é que ele não está, até esse momento, disposto a fazer o que Deus exigiu dele: ir a Nínive pregar a mensagem. Se a tempestade serviu para endurecer ainda mais o coração de Jonas, isso significa que ele estava disposto a morrer em vez de pregar. É interessante porque essa intolerância pode vir e se arraigar na personalidade humana de tal forma que mesmo a ameaça física ou punição não poderá erradicar essa intolerância do coração humano. Nenhum argumento, nenhum apelo à razão pode remover a dureza do coração humano, quando o homem está assim. E Jonas, nesse caso, revela um espírito amargo e ele naufraga nas águas da sua própria cegueira, do seu próprio endurecimento. Ele só vai se arrepender mais à frente. Agora, quando a gente olha esse ato de jogá-lo ao mar, isso aqui é extremamente simbólico. E a gente pode olhar para essa passagem com dois olhares, um olhar para trás e um olhar para frente, retrospectivo e prospectivo. Tente imaginar o cenário. Quando a gente olha o quadro geral, que é o quadro da Bíblia, do Antigo Testamento, na história da redenção, a gente percebe que havia na antiga aliança a figura do bode expiatório. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, isto é, o principal sacerdote de Israel, ele apresentava dois bodes. Um era chamado de bode emissário, o outro de bode expiatório. O bode expiatório era sacrificado, o bode emissário enviado ao deserto. Isso tinha grande valor simbólico. Pois bem, a mensagem é que um dos animais deveria ser sacrificado pelo pecado e o outro enviado ao deserto como um símbolo do esquecimento.
Levítico diz assim, vou ler para vocês refrescarem a memória. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá pela oferta do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. A função de Jonas naquela situação era ser uma função de salvação na vida daqueles marinheiros. Os marinheiros só foram salvos porque Jonas foi lançado ao mar. Ele foi o bode expiatório, aquele que afastou a ira de Deus, simbolizada na tempestade. Percebam que, por trás do texto, há uma aplicação que se conecta à história da redenção. E quem disse isso é o próprio Cristo, que usou essa figura de Jonas para falar sobre a sua obra. Então, quando a gente olha para trás, havia essa figura do bode expiatório, que em alguma medida está sendo aplicada aqui a figura de Jonas, ele sendo lançado ao mar para que os marinheiros pudessem ser salvos. Agora, qual é a conexão olhando para frente? Olhando para frente, Jesus cita o profeta Jonas, Mateus 12:40, vejam aí. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Por que Cristo cita essa situação de Jonas para falar do seu próprio ministério como Redentor? Há diferenças entre Jonas e Jesus, algumas, para citar. Jonas é culpado de ter pecado contra Deus por sua rebeldia. Jesus jamais pecou, sempre fez a vontade do seu Pai. Jonas era intolerante para com os pecadores, ele não quer que os ninivitas se deem bem. Ele é um profeta politizado que prefere manter Israel politicamente seguro a contemplar o bem dos seus inimigos políticos. Jesus amou e suportou os pecados por nós na cruz. Portanto, há diferenças. No entanto, embora haja essas diferenças, Jonas é um tipo de Cristo. Por quê? É uma figura que aponta para a obra de Jesus, sua morte e ressurreição. Jonas é morto nas águas, simbolicamente, colocando fim à tempestade, e ele demonstra, nesse ato simbólico, que a salvação envolve colocar os pecados sobre aquele que vai morrer. Então os marinheiros só sobreviveram porque Jonas foi lançado ao mar. Isso aqui é um símbolo. A salvação dos ninivitas vem da ressurreição de Jonas, como a salvação depois de 3 dias da tumba do grande peixe. Então percebam, ele morre, simbolicamente nas águas do mar, para que os marinheiros fossem salvos. E quando ele sai, 3 dias depois da tumba daquele grande peixe, ele ressuscita para pregar aos ninivitas que se convertem. É um símbolo aqui. De igual modo, a morte de Cristo e a sua ressurreição depois de 3 dias naquela tumba em Jerusalém é uma salvação, não apenas para os ninivitas, mas para todas as nações do mundo. Há um autor, que é um homem de grande erudição, profundo conhecimento do Antigo Testamento, o nome dele é Paul Robertson. Ele diz assim: Deus persegue um homem até a morte, para ele poder abençoar muitos. Da mesma maneira, Deus persegue seu próprio Filho até a morte, para que muitos de todas as nações sob o céu sejam salvos. Então o que Deus está fazendo aqui, perceba, não é um capricho, não é uma atitude de perseguição por perseguição, é uma intenção amorosa. Ele está corrigindo o profeta com o objetivo de salvar os ninivitas. De igual modo, o próprio Deus oferece o seu Filho Jesus Cristo num ato de bondade e benevolência para conosco, a fim de nos salvar. Qual é a conclusão? Deus usou o testemunho do rebelde profeta Jonas para revelar seus marinheiros. Há uma discussão sobre a questão se os marinheiros foram ou não genuinamente convertidos. Não vou tratar isso aqui agora, mas o fato é que eles foram testemunhas do que Deus está fazendo na vida do profeta Jonas. Percebam que lá no início do capítulo, o autor do livro, ele usa propositadamente 2 expressões que se contrastam. O Senhor disse a Jonas: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Mas Jonas dispôs-se para fugir da presença do Senhor. Mas Jonas.
Lá na frente, o texto diz, mas o Senhor levantou uma grande tempestade. Então, o homem fugindo e Deus dando a última palavra. Isso aqui também é extremamente importante para nós. O homem pode, e ele tem vontade. O homem diz sempre o que ele expressa a sua vontade. No entanto, no caso de Jonas se aplica muito claramente, é a vontade soberana de Deus que prevalece sobre a vontade dos homens. O homem é livre para decidir, mas o plano de Deus jamais poderá ser frustrado. Jó disse isso, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Todos nós podemos incorrer nos erros que Jonas cometeu. Eu disse aos irmãos no início dessa série de estudos que nós não somos melhores do que Jonas. No entanto, Jonas é para nós uma grande lição de coisas que nós devemos evitar e de alguns acertos que também em algum momento ele teve. Eu quero encerrar lendo uma nota do James Boyce, quando ele dá aqui a seguinte recomendação. Ele escreveu isso alguns anos atrás e pode servir para você hoje. Você ainda não pereceu por causa da sua infidelidade, porque Deus, que fez o mar em volta de você e a terra firme sobre a qual você caminha, preserva você. Não permaneça infiel a Ele. Volte para Ele. Aproxime-se dele nas bases do perfeito sacrifício de Cristo por seus pecados, feito uma única vez, e siga-o por todos os dias da sua vida. Que assim seja. Vamos orar? Ó Senhor, nós te damos graças por tua palavra que vem ao nosso encontro, nos traz instrução, correção, encorajamento. Te louvamos porque a tua graça se manifesta em lugares inesperados e sobre pessoas improváveis, como foi o caso daqueles marinheiros. Te louvamos porque ao longo da nossa jornada temos encontrado pessoas que, embora não professem a fé em Jesus Cristo, têm dado demonstrações de que o Senhor as tem abençoado e são capazes de serem tão bondosas. Ajuda-nos, Senhor, a dar bom testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Ajuda-nos a ser misericordiosos, humanos, pacientes, servidores. Não permita que sejamos em nenhum momento de nossa jornada uma pedra de tropeço na vida de nenhuma pessoa. Ó Senhor, nós te louvamos porque Jesus Cristo veio a este mundo e naquela cruz Ele assumiu nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou. Nós cremos na suficiência da obra de Cristo para a nossa redenção. E pedimos de todo o nosso coração que as verdades do Evangelho penetrem profundamente no nosso coração e produza frutos que exaltem e glorifiquem a Ti. Obrigado por essa porção da Tua palavra. Que nós jamais sejamos encontrados esquecidos de que não somos salvos pelos nossos méritos, mas por Tua misericórdia. Obrigado por Tua graça e obrigado pelo perfeito sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ele é honra, glória e louvor, hoje e sempre. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que
que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço,